Fala meus amigos são paulinos, um ótimo sábado para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias aí do Tricolor nessa preparação para estrear no Campeonato Paulista neste domingo contra a equipe do Mirassol lá no interior de São Paulo. Além disso, mais informações desse mercado da bola aí do São Paulo e desses bastidores quentes do clube. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. E nesta sexta-feira também teve apresentação no São Paulo, bora ver. Agora sim, apresentados os reforços do São Paulo para a temporada 2026, concederam entrevista coletiva nesta sexta-feira aqui no CT da Barra Funda, entre eles o meio-campista Danielzinho, de 31 anos, que passou as últimas 3 temporadas no Mirassol, coroou o final do ano passado com uma campanha histórica, 4º lugar do time do interior no Campeonato Brasileiro, além de uma vaga na Libertadores. Agora o Danielzinho está no São Paulo. O tricolor, por sinal, vai estrear no Campeonato Paulista justamente contra o ex-clube do Danielzinho, o Mirassol. Uma coincidência que o jogador vê com muita naturalidade. O futebol ele tem disso, né? Ele tem essas coisas que acontecem. Você sai do seu ex-time, chega num clube atual e você vai fazer a estreia com ele. Mas eu procuro levar isso como eu tenho levado em todos os jogos, de uma forma muito natural, né? Não tem nenhum tipo de ansiedade, não tem nenhum tipo de nervosismo e também não tem essa questão de algo a mais porque é o Mirassol, né? A próxima rodada é contra o São Bernardo e a expectativa, sabe, a motivação do jogo ela vai ser a mesma, sabe? Ao lado do Danielzinho, o goleiro Carlos Coronel também foi apresentado, goleiro de 29 anos, que chega para ser o reserva do goleiro Rafael, dono da Meta São Paulina desde 2023. O Coronel é brasileiro, naturalizado paraguaio, ele faz parte da seleção do Paraguai, estava na MLS, no futebol norte-americano, e enxerga essa vinda para o São Paulo como um holofote maior para conseguir conquistar uma vaga na Copa do Mundo deste ano. Só de estar no São Paulo, eu acho que o Paraguai já me olha com outros olhos e, claro, se eu buscar o meu espaço e conseguir ter minutos aqui, com certeza vai me ajudar a ir para o Mundial. Enquanto o São Paulo tenta se blindar do que acontece nos bastidores políticos, o foco é no campo e bola. O tricolor vai estrear no Campeonato Paulista neste domingo contra o Mirassol fora de casa, com o elenco quase completo à disposição. São apenas 4 desfalques, 3 jogadores que seguem no departamento médico, Rian, André Silva e Luan, além do Enzo Dias, que já treina com o grupo, mas ainda não está 100% para poder participar da partida de domingo, que vai acontecer, como eu disse, no Maião. Fora de casa, o São Paulo vai estrear contra o Mirassol. Mas nem tudo são flores no tricolor, né? A situação política do clube ainda está bem delicada e o presidente do conselho deu entrevista coletiva para explicar como será então a votação do impeachment do presidente atual, o Júlio Casares. Na tarde desta sexta-feira, aqui no Centro de Treinamento da Barra Funda, no São Paulo, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, o Wolten Aires de Abreu, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a votação do impeachment do presidente Júlio Casares, prevista para a próxima sexta-feira. Para que isso aconteça, essa votação do impeachment vai acontecer em 2 fases. Na primeira fase, cerca de 255 conselheiros terão direito a voto e para que eles possam destituir o presidente Júlio Casares em um primeiro momento, 75% destes conselheiros terão que votar a favor desta situação. Se isso acontecer, aí sim será convocada uma Assembleia dos Sócios que vai definir por maioria simples se o presidente Júlio Casares permanece ou deixa a presidência do São Paulo. Na coletiva desta sexta-feira, um tema que foi muito abordado foi justamente a questão do voto ser secreto e presencial. As votações para afastamento do presidente, elas versam sobre um tema super delicado. É um tema que mexe com toda a estrutura do clube, mexe com toda a credibilidade do clube, com contratos, com questões de natureza de publicidade, com natureza financeira, enfim, todo o tipo de natureza. Se nós não fizéssemos a votação presencial, haveria com certeza a contestação do resultado, como já aconteceu várias vezes.
Dada a situação em que, eventualmente, o resultado vai ser acompanhado de perto e que o voto eletrônico, por si só, sem querer entrar nessa questão de se ele é auditável ou não, o voto eletrônico em si só, ele não possibilita uma auditoria sem que haja a revelação do eleitor, já dificulta o cenário, porque se amanhã alguém falar assim, eu quero pedir uma revisão desse resultado, eu vou ter que abrir o voto da pessoa. A situação do presidente Júlio Casares começou a se complicar no final do ano passado, quando surgiu na imprensa aquela informação de que 2 pessoas ligadas à sua administração estariam envolvidas na venda ilegal de ingressos em camarotes clandestinos, né? Quer dizer, uma venda ilegal de ingressos justamente no show da Shakira. Uma dessas pessoas, a sua ex-esposa, Amara Casares, e a outra pessoa, o Douglas Schwartzman, que fazia parte da diretoria de futebol nas categorias de base. Esses 2 diretores já se afastaram, inclusive. Uma outra questão surgiu nas últimas horas, revelando, uma movimentação de dinheiro em espécie, esse dinheiro que foi depositado em contas bancárias do Júlio Casares, e segundo a Polícia Civil, essa movimentação foi considerada atípica. Portanto, na próxima sexta-feira, a votação do impeachment inicia-se, a votação do impeachment do presidente Júlio Casares no estádio do Morumbi. As questões relativas ao que está no inquérito policial, ao que o Ministério Público vem desenvolvendo, nós não temos conhecimento oficial de nada. O inquérito policial, por incrível que possa parecer, embora ele esteja nas páginas dos jornais, ele corre em segredo de justiça. Nós não tivemos acesso ao inquérito policial. O Ministério Público, da mesma forma, faz as suas investigações de maneira sigilosa, então nós não sabemos exatamente o que está ali dentro ou o que está fora. Que situação, né? Bom, espero que logo mais as coisas se resolvam por lá, no tricolor. Vamos com informações do São Paulo, então, um concorrente pelo futebol do Alan. Hoje o São Paulo apresentou 2 reforços, o goleiro Carlos Coronel e o meio-campo Danielzinho, ex-Mirassol. A Júlia Dotto traz informações pra gente. Fala, Júlia! Oi, muito boa noite aos amigos ligados no Troca de Passes. Amigos, dia movimentado aqui no CT da Barra Funda, principalmente aqui nessa sala de entrevista coletiva de onde a gente fala. Foram 2 momentos diferentes. Primeiro, a apresentação dos 2 novos reforços do São Paulo, Danielzinho e Carlos Coronel. Coronel é um goleiro de 29 anos que passou as últimas 4 temporadas no futebol dos Estados Unidos. Ele é brasileiro, naturalizado paraguaio, atleta da seleção do Paraguai. Disse que estar no São Paulo vai ajudar também a que ele tenha mais chances com a seleção paraguaia, e disse que entende que o São Paulo tem um goleiro de referência, capitão, que é o Rafael, mas chega com toda a humildade para tentar também conquistar o seu espaço. Já Danielzinho a gente conhece, estava no Mirassol na última temporada, fez uma campanha de destaque com a equipe do interior paulista, jogador meio-campista de 31 anos, assinou contrato com o São Paulo por 2 temporadas e disse que pode ajudar Hernan Crespo em qualquer uma das funções do meio-campo, pode fazer um trabalho como um volante mais de marcação, como um meio-atacante, que vai se adaptar, vai trabalhar para poder corresponder técnica e taticamente a tudo que o clube precisa. Vale dizer que o São Paulo também tem um pré-contrato assinado com o Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol, que tem contrato com a equipe do interior paulista até maio desse ano. O São Paulo tenta antecipar a chegada dele aqui para a capital. Depois da apresentação dos reforços, aconteceu também uma entrevista coletiva do presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires. Foi o próprio Aires que convocou essa entrevista para explicar a mudança na data da votação de impeachment de Júlio Casares. Anteriormente, essa votação estava marcada para o dia 14 de janeiro e agora passou para o dia 16 desse mês, justamente porque houve também uma mudança no formato de votação. Inicialmente, seria necessário
que 2/3 dos conselheiros votassem a favor da destituição do presidente para que o processo pudesse passar adiante, mas a defesa do Casares recorreu com base em um dos artigos do Estatuto do São Paulo e agora será necessário que 75% dos conselheiros votantes votem a favor da destituição para que o processo tenha sequência. Ontem explicou que, considerando que são 2 artigos contraditórios um com o outro, vale o artigo que beneficia o réu, nesse caso o Júlio Casares. Ontem também disse que está cumprindo com o seu dever como presidente do Conselho, que acredita que está cumprindo tudo que está escrito no Estatuto e que se responsabiliza pelas decisões que estão sendo tomadas até aqui. Dito tudo isso, está remarcada. A votação de impeachment será no dia 16 de janeiro. Por hoje é isso. Um bom programa. Valeu, Júlia. Obrigado pelas informações. O São Paulo nessa bagunça também, né, envolvendo, né, denúncias envolvendo o presidente Júlio Casares. São Paulo ainda também, assim como o Corinthians, né, já que não tem dinheiro, né, Obeli, tem que usar a criatividade, buscar reforços que não custem assim tanto para os cofres do clube, né? E agora mais uma preocupação com o que está acontecendo no extracampo, né? Mais uma dor de cabeça. O São Paulo, que ano passado sofreu dentro do gramado, muitas lesões, reformou o departamento médico inteiro, agora com processo de impeachment contra o presidente Júlio Casares, enfim, e precisando dar uma resposta em campo para o seu torcedor, que está acostumado a ver o São Paulo no topo, né? Que durante muitos anos viu o São Paulo como grande referência do Brasil para o mundo. Então, acho que é um momento complicado para o São Paulo. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história toda, porque o ano do São Paulo vai ser muito longo. Zé, você estava lá hoje, como é que você sentiu o clima ali dessas 2 apresentações? Acho que o Danielzinho pode ajudar bastante o São Paulo, né? Um jogador que no Mirassol ele tinha o status de capitão, era um cara que tinha sempre uma última palavra no vestiário, pode ajudar muito a compor esse meio campo. Você tem o Marcos Antônio por ali, você tem o próprio Alisson, que cai um pouquinho de produção, o Pablo Maia, que é um jogador que recentemente, não tão recentemente assim, mas chegou a defender a seleção brasileira. Você pode criar uma situação interessante nesse meio de campo do São Paulo. Acredito que o Danielzinho possa ajudar muito o Crespo, especialmente nesse início de temporada. É um cara que não se machuca, que joga sempre, que está sempre à disposição. Acho que ele vai ajudar bastante. E o Coronel, ele vem para ser um reservaço do Rafael. O Rafael é titular absoluto desse gol do São Paulo, e entendo que o Coronel fez até um movimento. Ele tinha a possibilidade de continuar lá na MLS, né, no Orlando City, jogando lá nos Estados Unidos. Ele falou, né, que ele recebe essa proposta e decide pelo São Paulo. Sim, ele vem para o São Paulo para tentar aí uma vaga na seleção paraguaia para a Copa do Mundo desse ano agora que a gente vai ter. Mas ele não vai jogar tanto. Então ele não vai se mostrar tanto para a seleção paraguaia, para o treinador da seleção paraguaia. Então eu entendo que ele jogando um pouco mais, mesmo que na MLS, você não tem uma fartura de jogadores paraguaios assim tão grande, ele poderia se sobressair mais, porque sendo reserva aqui no São Paulo, mas ele preferiu vir atuar aqui no Brasil. É isso, acho que o Daniel vai acrescentar bastante, o Danielzinho, né? E me chamou a atenção essa questão, né, dele remar contra a maré, né? Ele tá num outro tempo em relação a essa questão de rede social, né? Redes sociais, mídia, não gosta de aparecer. É das antigas, o jovem Danielzinho, que chega para ajudar o São Paulo. E é bom o São Paulo ter um goleiro reserva também à altura, né? Em alguns momentos o Rafael não pôde jogar, São Paulo teve aí alguma dificuldade, né? Mesmo que o menino que substituiu o Rafael até teve um jogo que ele falhou, enfim. O Yang, é importante, foi contra o Sport, se não me engano. É importante ter um goleiro que possa fazer pelo menos uma sombra, né? Porque ele não vai chegar também para ser um torcedor de luxo no banco de reservas. Vai trabalhar para, quem sabe, também ganhar suas oportunidades. Mas a partir do momento que você tem o Zete lá no São Paulo, trabalhando com os meninos de Cotia, acho que os goleiros do São Paulo da base poderiam ter um pouquinho mais de oportunidade. Você tem um ídolo trabalhando com eles todo dia. De repente, acho que para ser ali um segundo reserva, o São Paulo teria uma condição de colocar um menino da base e não contratar um jogador já mais experiente, mas preferiu fazer esse movimento aí. Sabe, Zé, eu te perguntei também do clima ali, porque a gente sabe dos bastidores políticos. A votação do impeachment do presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi adiada. Ela estava inicialmente marcada para acontecer na quarta-feira que vem, dia 14 de janeiro, e agora vai ser na sexta, dia 16, 2 dias ali depois. Ao todo, 254 conselheiros vão participar da votação, sendo que 191 deles, 75%, precisa votar a favor da medida para que o Casares saia do cargo. O Zé, você tem a conta aí, né?
É exatamente isso, 75%. O que acontece? Existia aí uma dúvida em relação ao Estatuto do São Paulo e o Júlio Casares, o grupo do Júlio Casares, bateu o pé de que seria o artigo 58 do Estatuto do São Paulo, que diz que para você tirar um presidente, um vice-presidente do cargo, você precisa de 75% do quórum dos conselheiros, o que dá 191 conselheiros, contando aí os 254 que estão aptos a votar nesse impeachment, nessa reunião aí do São Paulo. Já a oposição entende que era o artigo 112, que diz que você precisa de 2/3 dos 254 para então empichar o presidente, daria aí 170 votos, ou seja, a oposição precisaria de menos gente para tirar, para afastar no primeiro momento o Casares. Só que no direito existe o princípio da dúvida, né? Se há uma dúvida ali em relação a algum conceito, provas, falta de provas ou não, você tem que estar sempre do lado do réu. E aí, o Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, optou por seguir o artigo 58, que dá margem aí para 191 conselheiros, então, terem que votar a favor do impeachment do Casares para que ele, de fato, seja afastado pelo período de 30 dias. E falando no Olten Aires, presidente do Conselho Deliberativo, ele falou hoje, ele deu uma coletiva de imprensa ali agora à tarde e explicou alguns pontos que geraram polêmica, inclusive essa que o José Paes trouxe agora, na votação de impeachment do Júlio Casares. Eu estou servindo aos interesses do São Paulo, porque nenhuma dessas decisões feriu o que me é obrigado a seguir, que é o Estatuto do São Paulo. Por que a data da votação foi alterada? Porque foi alterado o embasamento da votação. Isso me faz e me obriga a fazer um novo edital de convocação. Por incrível que pareça, nós temos dentro do nosso estatuto 2 artigos que versam sobre o mesmo assunto. Existe uma nítida contradição entre os artigos. Só para ser simples aí. Havendo uma contradição entre 2 artigos, entre 2 normas, em direito, prevalece a norma que mais favorece, que é um jargão popular que se diz indúbio pro réu. Ou seja, sempre que houver 2 normas sobre o mesmo tema, prevalece aquela que é mais favorável à pessoa que está respondendo qualquer tipo de processo, inquérito, enfim. Foi o que o Zé falou, né, Alex? Em termos de justiça, é isso mesmo, né? Como diria o nosso saudoso Roberto Vallone, indúbio pro réu. Ele sempre falava isso quando tinha os casos, né? Agora, o que é engraçado, para não falar outra coisa, é você ter 2 artigos, 2 leis diferentes no mesmo artigo, no mesmo lugar, no mesmo estatuto. Poxa, é um negócio meio bagunçado, né? Deveria ser um negócio mais claro, mais transparente, mais cristalino, uma coisa única. E não ficar, poxa, tem 2 situações diferentes numa mesma legislação, no mesmo estatuto, aí gera esse tipo de controvérsia, né? Então, é algo que não deveria ter acontecido, mas já que aconteceu, juridicamente o Olten Aires está certo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Tricolor, principalmente em relação a esse confronto contra a equipe do Mirassol, domingo, às 20h30, com transmissão do Cazé TV, HBO Max e também da Record. Estreia complicada aí do São Paulo, vai encarar a equipe do Mirassol, a equipe que foi muito bem no Campeonato Brasileiro na temporada passada. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos entre Mirassol e São Paulo. São 2 vitórias do São Paulo, 1 empate e 2 vitórias do Mirassol. Essas 2 vitórias do Mirassol foi no Campeonato Brasileiro da temporada passada, onde venceram lá na casa deles por 3-0 e venceram o São Paulo no Morumbi pelo placar de 2-0. Ou seja, confronto muito difícil. Principalmente também o São Paulo só teve uma semana de preparação, um pouco mais de uma semana, para estrear no Campeonato Paulista. Ou seja, os jogadores ainda não têm as mínimas condições decentes de jogar uma partida de futebol. Mas o calendário brasileiro é complicado assim mesmo e vai ter que encarar da melhor forma possível e esquecer a questão dos bastidores que segue fervendo aí no clube. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!